alunos, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui hoje para dar continuação ao nosso trabalho e nós vamos começar um conteúdo novo, que é o conteúdo de embriologia. Então agora a professora vai começar pela classificação embriológica, um tema mais simples, mais fácil, nós estamos distantes, então acho que aqui pela videoaula vocês vão conseguir compreender bem e a professora vai fazer o máximo possível para que vocês entendam. Então nós vamos começar, a classificação, ela reflete bastante a evolução, por isso que ela cai bastante no vestibular. Nós vamos começar a classificação pelo número de folhetos embrionários dos animais. O que é isso, professora, folheto embrionário? São camadas de células no embrião. Quando começa o desenvolvimento do embrião, que o espermatozoide fecunda o óvulo, começa a haver a divisão celular, a mitose, até que forma a mórula, da mórula blástula e a blástula forma gástrula. Nessa fase de gástrula, nós temos dois tipos de animais quanto às camadas de células. Alguns animais só têm 2 camadas de células, outros animais têm 3 camadas de células, que nós chamamos então essas camadas celulares de folhetos embrionários. São elas que vão dar origem aos órgãos e aos sistemas dos animais. Tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Quando os animais apresentam 2 folhetos embrionários, eles são chamados diblásticos. Quando os animais têm 3 folhetos embrionários, eles são chamados triblásticos. Quais são os animais diblásticos que só têm 2 folhetos embrionários? Quinidário. Quem é quinidário, professora? Quinidário é água viva, é coral. E ele só tem 2 folhetos, o de fora, que se chama ectoderma, e o de dentro, que se chama endoderma. Então, daí o nome diblástico, 2 folhetos, ectoderma, endoderma. Um único filo. Qual filo? Filoquinidária. Depois, nós vamos ter a classificação quanto aos animais ainda, na classificação dos folhetos embrionários, triblástico. O que é triblástico, professor? 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Aqui vocês podem reparar que tem um folheto a mais, que é a mesoderma. Essa mesoderma nós vamos estudar depois, que dará origem aos músculos, aos ossos de vários animais, principalmente dos vertebrados. Mas agora, como ele tem 3 folhetos embrionários, ele mostra então uma complexidade maior em relação ao diblástico. Quem são os triblásticos? Nós temos 9 filos no reino animal, que são os principais filos estudados. Desses 9 filos, um é diblástico, um não é nada, que é o porífero. As esponjas não formam, elas chegam só até a blástula, elas não formam a gástrula. Se elas não formam a gástrula, elas não formam os folhetos embrionários. Isso não existe nos poríferos. Então, se eu disse que nós temos 9 filos, um é diblástico, o outro não recebe classificação, que é o porífero, nós vamos ter 7 filos triblásticos. Quem são os animais triblásticos? Plateumintes, nemateumintes, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e os cordados. Ou seja, a maioria dos animais tem 3 folhetos embrionários. Quando cai uma questão lá na prova do vestibular, tirou diblástico aí, que é quinidário, tirou porífero, que não recebe essa classificação, todos os outros animais são triblásticos. Ou seja, a chance na prova de você ter um animal triblástico é muito maior. Essa é a primeira classificação. 2 folhetos diblásticos, 3 folhetos triblásticos. O triblástico tem a mesoderma mais que o diblástico. Agora nós vamos falar de outra classificação embriológica. Esses aqui representam então os cortes dos embriões. Nós vamos ter 3 tipos de animais agora quanto a uma cavidade interna chamada celoma. O que é o celoma, professora? Celoma é uma cavidade do embrião coberta pelo 3º folheto, que é a mesoderma. Então, nós vamos ter essa classificação. Isso também é bastante importante e reflete a evolução. Os animais que são triblásticos, tem ectoderma, que eu representei sempre em laranja, a mesoderma, representada em amarelo, e a endoderma aqui em rosa. Esse é um animal triblástico. Tem 3 folhetos, mas não tem celoma, porque a mesoderma encosta na ecto, encosta na endo e não delimita a cavidade. Ô, prof, estou vendo uma cavidade aí. Essa cavidade aqui é coberta pela endoderma e não mesoderma. Então, isso é arquêntero, isso não é o celoma. Esse animal, ele é acelomado. Quem são esses animais? Plateumintes. Só existe um filo que é triblástico e acelomado. Plateumintes é planária, tênia, Schistossoma mansoni. Agora, o segundo grupo,
Nós vamos ver evolução agora. Agora já existe uma cavidade. Agora nós temos ectoderma, mesoderma, endoderma, é um animal triblástico. E aqui aparece a cavidade pela primeira vez. Só que essa cavidade, imaginem vocês, se isso aqui fosse uma sala. Se fosse uma sala e eu soltasse um rato nessa sala, o ratinho correria para cá, ele ia bater na mesoderma, representada em amarelo. Mas se ele corresse para cá, ele ia bater na endoderma. Essa cavidade, ela é totalmente ou é parcialmente coberta por mesoderma? Ela é parcialmente. Só tem mesoderma de um dos lados da cavidade. Daí o nome falso celoma, pseudoceloma. Só existe um filo pseudocelomado, Nematelmintes. Gente, esse aparece bastante nas provas, porque ele é único, só tem um pseudocelomado, nematóides. Filo da lombriga, do verme do amarelão, do oxiurus, são os nematóides ou Nematelmintes. Ele aparece tanto nas provas gerais como nas provas específicas. E por último, então, olha só, celomado sem celoma, pseudocelomado tem o falso celoma. E por último, os animais celomados. Quem são eles? Esse animal tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Só que se você perceber, você tem uma cavidade aqui. Essa cavidade embrionária é totalmente coberta pela mesoderma. A mesoderma ela encosta na endoderma, encosta na ectoderma e delimita então aí um espaço. Esse espaço é o celoma, diferente do primeiro, que não tinha esse espaço delimitado pela mesoderma, ela cobria toda a região ali, desde a endoderma até a ectoderma. Aqui delimita um espaço. Esse espaço, galera, vai ser para crescer órgãos, sistemas, principalmente a partir da mesoderma. Essa cavidade chama celoma. Esse é o celoma embrionário. Mais para frente nós vamos ver que o celoma do adulto é a cavidade do tórax e do abdômen. Se eu tirar o coração, o pulmão de uma pessoa, de um animal, eu estou tirando do celoma. Então o celoma, se eu falar para vocês que eu vou fazer um frango recheado com farofa, eu estou recheando o celoma do frango com farofa. Então o que seria o celoma? É a cavidade interna do tórax e do abdômen que aloja os órgãos. Isso no adulto. E no embrião? No embrião é uma cavidade totalmente revestida por um dos folhetos embrionários. Qual folheto? Mesoderma. Na próxima aula eu vou voltar falando para vocês da formação do ânus e da boca, que é a classificação quanto ao blastoma.